Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. Essa é uma aula de ciências para o primeiro ciclo e eu sou a professora Cristiane Ferreira. Vou começar com uma pergunta muito fácil. O que vocês mais gostam de comer? Deixa eu adivinhar. Legumes? Frutas? Acertei? Não! Puxa, pensei que eu tivesse acertado. E quanto a esses outros aqui? Chocolate, hambúrguer, pizza, batata frita, cachorro-quente, bala, refrigerante. Será que esses são os preferidos de vocês? Será? Acho que agora eu acertei, né? Tudo bem, vou concordar com vocês que essas coisas são bem gostosas mesmo. Mas será que eu posso comer só as coisas que eu gosto? Então, como vocês já perceberam, o assunto de hoje é muito importante. Vamos falar sobre como podemos manter uma alimentação saudável. Mas por que nós precisamos nos alimentar? Você pode responder: ué, professora, porque nós temos fome. Ok, mas será que é só isso? Não, na verdade, o alimento ele é uma condição essencial para a nossa vida. Além de ajudar a manter a nossa saúde, além de saciar a nossa fome, ele também auxilia na prevenção e tratamento quando a gente tem alguma doença. Ele ajuda a melhorar o nosso desempenho quando a gente pratica alguma atividade física e ele também ajuda no controle do nosso peso, na redução de alguns fatores de risco para algumas doenças que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Então, o alimento ele tem várias funções no nosso corpo. Mas como é possível manter uma alimentação saudável? Será que é difícil? O que é que eu preciso comer para ficar saudável? Muitas perguntas, não é? Então vamos às respostas. Na verdade, as respostas são mais simples do que a gente imagina. Para termos uma alimentação saudável, uma boa alimentação, são necessárias 3 coisinhas principais: variedade, equilíbrio e moderação. Se você ainda não ouviu falar nessas palavras, vem comigo que eu vou te explicar o que elas significam. Vamos começar falando sobre a variedade. É muito importante que a gente coma diversos tipos de alimentos, que a gente tente não comer todos os dias a mesma coisa. Porque diferentes tipos de alimentos nos fornecem diferentes tipos de substâncias que o nosso corpo precisa para se manter saudável. Então, inclusive, é importante que a gente tente experimentar novos alimentos para a gente saber se a gente gosta deles ou não. Não vale dizer que não gosta se experimentou só uma vez. Para a gente saber se gosta ou não, a gente precisa experimentá-lo várias vezes. Então, a variedade é fundamental. A gente tem que tentar, ao máximo, consumir diferentes tipos de alimentos, porque eles vão fornecer diferentes tipos de substâncias. E que substâncias são essas que existem nos alimentos e que nos ajudam a manter o nosso corpo saudável? Essas substâncias são os nutrientes e todos eles têm um papel fundamental na manutenção da nossa saúde. Existem vários tipos de nutrientes. Os carboidratos, por exemplo, são aqueles que nos fornecem energia e eles são encontrados em alimentos como arroz, batata, macarrão, pão. Já as proteínas são responsáveis por formar os nossos músculos e elas são encontradas na carne, no peixe, no ovo, no feijão. As gorduras também precisam ser consumidas, só que em pequena quantidade,
porque elas também nos fornecem energia, além de ter outras funções no nosso corpo. Mas devemos preferir sempre aquelas gorduras boas que a gente consegue quando consome azeite, abacate, coco, nozes. Já as vitaminas e sais minerais regulam as funções do nosso corpo e são encontrados nas frutas, nas verduras e nos legumes. Então, todos esses nutrientes são os componentes que nós precisamos adquirir através da nossa alimentação. E a gente só consegue se a gente tem uma alimentação variada. Essa pirâmide alimentar nos dá uma ideia da quantidade de porções que a gente precisa consumir todos os dias de cada um dos grupos de nutrientes que nós falamos agora há pouco. Vejam que na base da pirâmide nós temos pão, batata, aí também se encaixa o arroz, o macarrão. Esses alimentos eles são ricos em carboidratos, que fornecem energia para a gente. Devem estar presentes em maior quantidade nas nossas refeições todos os dias. Logo acima nós temos as verduras e as frutas e os legumes, que também precisam ser consumidos em grande quantidade, pelo menos 5 porções por dia de legumes, frutas e verduras. Acima, em menor quantidade, devem ser consumidas as carnes, o leite, os derivados de leite, como queijo, requeijão e os ovos. E lá no topo da pirâmide são os alimentos que a gente precisa menos comer, assim, que a gente não deve exagerar mesmo, que são os óleos, as gorduras e os doces, né, os açúcares. Não podemos deixar de mencionar essa dupla imbatível, infalível, que não pode faltar no nosso prato todos os dias, que é o famoso arroz com feijão. Esses dois ingredientes, eles são complementares, porque o arroz, ele é fonte de carboidratos, fonte de energia, além de nos fornecer vitaminas e sais minerais. Já o feijão é excelente fonte de proteínas, serve para formar os nossos músculos, por exemplo, além de também ser fonte de vitaminas e de sais minerais. Então, os dois realmente se completam, além de serem deliciosos. Agora vamos falar sobre como é importante termos equilíbrio quando se trata de alimentação saudável. Já vimos que para termos uma alimentação saudável é necessário consumirmos alimentos variados. Observem todos esses pratos. Todos eles são saudáveis, certo? Agora imagine se você consumisse apenas um deles durante uma semana. Apesar dele ser saudável, você ia ficar enjoado, você ia sentir falta de outros alimentos. Essa não seria uma alimentação equilibrada, porque para termos uma alimentação equilibrada, os nutrientes devem estar presentes nas quantidades ideais. E as porções dos alimentos também devem ser consumidas nas quantidades ideais, para que não haja carência de nenhum nutriente no nosso corpo. Lembrando sempre de que menos sal, menos açúcar e menos gordura são regras fundamentais para a gente ter uma alimentação equilibrada. Então, nada de levar aquele saleiro para a mesa e encher a sua comida de sal. Por isso, o equilíbrio entre os nutrientes que consumimos por meio da alimentação e sua quantidade é que fazem com que a gente tenha maior ou menor saúde. Então, a alimentação equilibrada faz com que nós cresçamos mais saudáveis. E o que significa termos moderação quando se trata de alimentação saudável? Ter uma alimentação moderada significa não comermos nem de mais, nem de menos. Uma alimentação sem moderação pode levar à deficiência de alguma vitamina, de algum mineral, mas também pode levar à desnutrição, ao sobrepeso e à obesidade. Então, às vezes, a gente está comendo demais, a gente está acima do peso, mas a gente não está comendo os nutrientes adequados.
E reforçando o que eu falei anteriormente sobre excesso de sal, de gorduras e de açúcar. O excesso de sal e de gorduras, principalmente, aumentam o risco de pressão alta e de doenças do coração na idade adulta, especialmente nos jovens adultos. E doenças como diabetes e câncer também estão associadas a maus hábitos alimentares, como o consumo excessivo de açúcar. Então, nós precisamos estar atentos e não devemos nunca exagerar, nem no sal, nem na gordura e nem no açúcar. Podemos, então, resumir o que aprendemos até aqui em algumas regrinhas para uma alimentação saudável. Devemos utilizar alimentos frescos ou minimamente processados. Ou seja, temos que comer alimentos naturais e evitar os industrializados. Devemos também utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos. Devemos comer com regularidade, ou seja, várias vezes ao dia, em pequenas porções, e também mantendo a atenção, de preferência em ambientes apropriados e, sempre que possível, na companhia daqueles que nós gostamos, daqueles que nós amamos. Devemos sempre preferir fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos em natura ou minimamente processados, como as feiras, por exemplo. E também precisamos dar preferência, quando formos comer fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. E uma outra dica bastante importante: devemos sempre mastigar lentamente todos os alimentos, pois isso ajuda bastante no processo de digestão. Outra regra fundamental: precisamos ser críticos quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação que são veiculadas em propagandas, em comerciais, nas redes sociais, por exemplo, na internet. Nós precisamos sempre desconfiar quando dizem que aquele alimento que a gente sabe que não é bom para a nossa saúde é bom. Porque agora nós já sabemos o que é bom quando se trata de alimentação. E não podemos nos esquecer, a alimentação saudável é aquela que nos faz bem, que nos dá energia, vitalidade, que faz com que a gente tenha uma boa noite de sono, que tenha uma boa digestão e também boas emoções. Afinal, a alimentação influencia em todas as funções do nosso corpo. Então, na aula de hoje, nós entendemos que precisamos ter uma alimentação variada, precisamos comer com moderação e de forma equilibrada. E que de vez em quando a gente até pode comer aquela coisa que nem é tão saudável assim, mas isso só não pode virar rotina, porque a nossa rotina precisa ser a mais saudável possível pelo bem da nossa saúde. Também não podemos deixar de falar sobre a importância de bebermos água. Muita gente só bebe água quando sente sede, né? Só que a sede, na verdade, é um sinal de alerta. Ela indica que a quantidade de água do nosso corpo já está muito abaixo do nível ideal. Por isso, a gente não pode esperar a sede chegar para beber água. Precisamos reabastecer o nosso corpo com água com frequência. Então, qual é a importância da água? A água regula a temperatura do nosso corpo. Quando nós fazemos exercícios físicos, por exemplo, ou quando está muito calor, a água do organismo é liberada na forma de suor, para evitar que o nosso organismo esquente demais. Então, precisamos repor essa água para não ficarmos desidratados. A água também desintoxica o nosso corpo, ajuda a prevenir algumas infecções, ajuda no nosso processo de digestão, também ajuda na nossa respiração. Além disso, a água ajuda no transporte de nutrientes pelo nosso sangue. Também ajuda a manter a nossa pele hidratada e bonita. Então, viram quantos motivos nós temos para beber água com frequência todos os dias? Não podemos nos esquecer. Agora, nós vamos pensar sobre o que nós aprendemos na aula de hoje.
Observem essa primeira imagem. Quero que vocês pensem. Se quiserem, também podem anotar. Quais desses alimentos vocês mais estão consumindo durante a semana? Os que estão à esquerda, que são aqueles com bastante açúcar, gordura e sal, ou os que estão à direita, que são os legumes, frutas, verduras e carnes. Nessa segunda imagem, eu quero que vocês escolham 2 pratos que vocês acham que tem a maior quantidade de nutrientes. Lembrando que são carboidratos, proteínas, gorduras, sais minerais e vitaminas. Quais os pratos que estão nessa imagem que vocês acham que são os mais saudáveis, mais completos, com mais nutrientes? E para terminar, eu quero que vocês observem essa última imagem. Quais são os ingredientes que tem nesses alimentos que estão aí que são mais prejudiciais, que mais fazem mal para a nossa saúde? Conseguiram responder a todas as perguntas? Tenho certeza que sim, porque ficou fácil, né? E não se esqueçam de seguir também o plano de estudos da 14ª semana. Essa foi nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Até lá!